Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Quem vos fala é o professor Bruno, professor de História, e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais a respeito do povoamento da América. Para isso, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a pré-história da América, né? Então, tradicionalmente, os estudos relativos à pré-história concentram-se nos continentes africanos, asiático e europeu. Os registros nos informam que foram nessas regiões que apareceram as primeiras formas de hominídeos. Entretanto, a América viveu um período que poderíamos chamar de pré-histórico, né? Então, a maior parte dos estudos não se concentram aqui na América, mas nessa aula então nós vamos conhecer um pouquinho mais. Os mistérios que envolvem o estudo da pré-história aumentam no caso da América, pois as dificuldades para as pesquisas nessa região são bem maiores e há menos sítios, que são os locais em que se faz a pesquisa e se recolhe o material arqueológico em estudo. Admite-se que o continente americano era despovoado até cerca de 16 mil anos atrás. Por essa época, teria iniciado então o processo de imigração humano para a América. Portanto, muito tempo depois do povoamento da África, da Europa e da Ásia. Então ocorreram provavelmente esses povoamentos nessas regiões para depois então virem para cá. O ser humano teria chegado aqui na América do Sul entre 16 mil e 12 mil anos atrás. Embora seja a hipótese tradicional, a questão é ainda muito discutida, havendo também controvérsias a respeito de como o ser humano teria chegado ao continente. De acordo com a teoria mais aceita, os indivíduos passaram da Ásia para a América em várias ondas migratórias, através do Estreito de Bering. Durante os 3 últimos períodos glaciais, pois nesses momentos, em razão do baixo nível dos mares, formou-se um caminho terrestre natural. No entanto, alguns pesquisadores identificaram outras rotas, e é importante nós sabemos disso, migratórias, como a conhecida das Ilhas Aleutas, também por uma passagem terrestre ou iniciada nas ilhas da Polinésia por uma precária navegação. Mas vale ressaltar que nenhuma dessas hipóteses pode ser comprovada. Na verdade, o tempo da presença humana no continente americano constitui uma questão capaz de produzir muita polêmica. Aqui nós vemos, as rotas, algumas das possíveis rotas, só lembrando que a rota em vermelho são então as rotas comprovadas. Então você pode ver aqui, olha, ou acompanhar aí quais foram essas rotas. Já amarelas são algumas das que são hipotéticas, que não podem ser comprovadas, mas muitos acreditam que possivelmente ocorreram. Em um sítio de Medclough, nos Estados Unidos, os indícios confirmam a presença humana há 16 mil anos. E no Chile, na caverna de Monte Verde, a datação é de 15 mil anos. Vestígios encontrados também no Novo México, na caverna de Pandejo, no Chile, em São Raimundo Nonato, no Brasil, indicam que a América talvez, olha aqui mais uma teoria, talvez tenha sido habitado há mais de 30 mil anos. Então aqui você consegue ver mais algumas teorias e vestígios daquilo que nós estávamos falando. No Alasca foram encontrados traços indiscutíveis da presença humana datados de 12 mil antes da nossa era. Seguindo o processo de ocupação do continente em direção ao sul, outros vestígios foram identificados em áreas onde se localizam o Canadá, os Estados Unidos e o México. Nesses locais encontram-se indícios significativos de uma população que depois será identificada também em outros sítios do sul e no México. Esses vestígios criaram então os conceitos das populações cloves, compostas de caçadores, isso aqui é importante você ter em mente, de grandes animais e construtores de ferramentas de pedras.
Durante muito tempo, a maioria, né, dos arqueólogos tratou os caçadores de Clovis como os mais antigos habitantes do continente. Grifar isso aqui. Mas pesquisas realizadas nas últimas décadas indicam a presença humana em diversas regiões do continente há mais de 12, olha que interessante, há mais de 12 mil anos, né? A ocupação humana nessas regiões foi chamada de colonização pré-Clovis. Uma vez que a interpretação desses vestígios continua em discussão, isso é um ponto importante para vocês terem em mente, a comunidade científica não os aceita como evidências históricas. Porém, né, no entanto, se houver confirmação mínima, isso aqui eu vou até grifar porque é importante, dessas hipóteses que falamos, as teorias então sobre as rotas de imigração e sobre a antiguidade do ser humano do continente americano terão de ser revistas. Então basta apenas uma confirmação para que essas hipóteses possam ser aceitas e tudo que nós conhecemos ter que ser revisto. Esses materiais foram encontrados em Clovis, Novo México, sudoeste dos Estados Unidos. Ali os descendentes de imigrantes asiáticos teriam desenvolvido uma tecnologia de pontas de flecha feitas de pedra, denominadas então pontas de Clovis. Então aqui você consegue ter uma noção, né, uma imagem do que nós estamos falando, né, das pontas de pedras. Olha que interessante, é importante então, né, você conseguir visualizar, ver o que nós estamos comentando aqui. Os estudos destes artefatos mostram que eles têm entre 13, olha a data, e 13.200 a 15.500 mil anos e foram encontrados em um sítio arqueológico chamado Debra. Os pesquisadores usaram um processo de datação de luminescência, que avalia então a energia de luz presa aos grãos sedimentados que cobriam as 15.528 ferramentas encontradas. Então isso não foi feito apenas em uma, mas em várias ferramentas, levando à conclusão dessa data que nós colocamos aqui, cerca de entre 13 a 15 mil anos. De acordo com todos esses vestígios, muito provavelmente houve mais, isso aqui é importante vocês terem em mente, meninos, de uma onda migratória de povoamento no continente americano. Conforme várias interpretações, a rota mais antiga foi realizada por populações com aspectos morfológicos semelhantes aos dos habitantes de Lagoa Santa, em Minas Gerais, que desapareceu ou foram absorvidos. Outra, posterior, foi feita por populações, isso aqui é bem legal você ter em mente, tá? Eu vou até grifar, asiáticas, já com feições mongólicas modernas, e deu origem aos atuais indígenas do continente. Deixa eu só consertar isso aqui, né? Uma bem mais recente, restrita ao Ártico, deu origem então aos Onuites, ou seja, os esquimós. Boa parte dos estudiosos concorda que a migração humana para a região sul do continente ocorreu, né, pelo Istmo do Panamá há pelo menos 12 mil anos. Vindos do norte do continente, descendo pela região central, povos caçadores, deixa eu até grifar isso aqui, né? Povos caçadores e pescadores-coletores penetraram em direção à região sul da região andina e pela costa do Pacífico do Atlântico, distribuindo-se pelo continente. Ao ocupar as regiões central e sul do continente, essas populações desenvolveram formas diferentes de organização social.
Muitas, né, permaneceram isoladas, isso aqui é bem importante a gente ter em mente, né, algumas dessas populações permaneceram isoladas, mas outras se mantiveram em contato, apesar das maneiras distintas de sobreviver. Em conjunto, um conjunto heterogêneo de comunidades pré-agrícolas podia ser encontrado em regiões diferentes do continente. Compostas de pequenos bandos nômades, nós falaremos sobre isso um pouquinho mais adiante. Então, compostas de pequenos bandos nômades que viviam exclusivamente da caça e da coleta. Essas populações se adaptaram às condições do meio e foram identificadas na região do Chaco, que compreende, né, boa parte dos territórios paraguaio, boliviano, argentino e brasileiro, no Brasil Central e no extremo sul do continente. Havia também núcleos com populações mais densas e organizadas, embora ainda vivessem, né, desses grupos, vivessem de modo um tanto rústico. Reunidos em comunidades, olha que legal, reunidos em comunidades constituídas pela relação de parentesco e de igualdade social, eles se distribuíram pela Amazônia, Andes Meridional e costa brasileira. Tais populações viviam basicamente nas florestas tropicais, praticando uma agricultura muito rudimentar. Esses povos eles sabiam conservar seus alimentos, retirava a maior parte do sustento da caça, da pesca, da coleta das frutas e raízes, além de outros produtos que a rica floresta oferecia. Então que a gente começa, né, a observar como eles se comportavam, né, principalmente para se sustentarem. Apesar desses elementos em comum, em geral, os povos das florestas tinham costumes distintos. Falavam idiomas diferentes e apresentavam grandes diversidades. As pinturas eram feitas em paredões de rocha e mostravam como era a caça e as cerimônias realizadas durante a pré-história. Dá uma olhadinha que legal aqui, essa imagem. Aqui você consegue observar como que era feito então essas pinturas. Olha que legal aqui. Agora falando um pouquinho a respeito das atividades agrícolas. Os vestígios de atividades agrícolas mais antigos aqui na América, eles são datados do ano 7000 e 4000 a.C., indicando assim que elas foram desenvolvidas posteriormente à agricultura que era praticada no Oriente Próximo. Tais atividades, ou seja, as atividades agrícolas, proporcionavam condições para o início da sedentarização humana. O que é a sedentarização humana, professor? Nós temos que entender que a maior parte dos habitantes eles eram nômades. Então eles saíam de um lugar, iam para outro lugar e assim eles iam mudando para outros lugares. Eles não tinham uma residência fixa, eles iam mudando. O processo de sedentarização então, seria um processo em que o homem ele passa agora a fixar a sua residência em um local. Então ele, a família, o povo dele, as pessoas que vivem com ele, acabam então se fixando, criando a sua casa, a sua residência em um lugar fixo, tá bom? Porém, somente, após um longo período de desenvolvimento, a agricultura ela vai se tornar sistemática e determinante. Dessa forma, podemos identificar 3 grandes focos de produção agrícola tipicamente americanos, São coisas nossas aqui. Na Mesoamérica, que é uma região formada ali pelo México e Guatemala, El Salvador, trechos ali de Honduras, Nicarágua, Costa Rica. Nela havia então a cultura de milho, feijão e da cabaça. Na zona andina central, que é o Peru, ali compreende a região do Peru, Bolívia, parte do Equador, Chile, Argentina, a cultura predominante ali era a produção então de batata, cabaça e feijão. E no noroeste da América do Sul havia a produção
da mandioca. Agora vamos falar um pouquinho sobre o processo de sedentarização. Eu já mencionei para vocês um pouco anteriormente, mas vamos trabalhar melhor aqui. Então, o processo de sedentarização ocorreu de maneira diferenciada em cada região, ou seja, cada lugar teve sua peculiaridade, produzindo formas de vida local distintas. Deixa eu até grifar isso aqui. Distintas dos Incas, nos Andes e da maioria das nações nativas que viviam, por exemplo, aqui no Brasil. Em algumas regiões do continente americano, o maior desenvolvimento da agricultura, produzindo excedentes e favorecendo a hierarquização social e a divisão de trabalho, do trabalho, entre o campo e a cidade, aliado à pressão demográfica e a introdução de novas tecnologias. Eu coloquei até entre parênteses aqui, né, um exemplo, que é a produção em terraços, nos altos da montanha e a irrigação, propiciou o surgimento de grandes centros urbanos. A partir dessas bases, organizaram-se as sociedades maias, deixa eu até grifar isso aqui, na América Central, os astecas, no México, e incas, nos Andes, que nós vamos estudar posteriormente, né? Não é o tema agora da nossa aula, nós não vamos focar nele, mas é importante que você saiba até aqui disso. A extinção não ocorreu exatamente no mesmo tempo, e alguns animais surgidos nessa época geológica, como por exemplo veados, onças e antas, eles então sobreviveram. Quais seriam então as causas do desaparecimento de várias espécies, né, professor? Bom, há pelo menos, né, 3 fatores. E eu vou apresentar para vocês o primeiro deles. Seria a caça realizada pelos humanos, então o fato de eles caçarem esses animais acabou os levando à extinção. Algumas doenças transmitidas pelos caçadores, então esses animais acabaram desaparecendo por causa dessas doenças. E também por causa das transmissões climáticas que ocorreram na passagem para a época geológica, né, atual, o Holoceno. Mas enfim, professor, quem foram então os primeiros habitantes do Brasil? A área correspondente ao atual território brasileiro era muito, mas muito diferente há 12 mil anos. Idade do mais antigo vestígio humano encontrado até o momento. No Pleistoceno, época geológica entre 2 milhões e 10 mil anos atrás, que terminou com a última glaciação, tinha outras características climáticas, além de uma fauna e flora bem distintas. A faixa litorânea era mais extensa, a floresta tropical era menor e a maior parte do território era composta de campos e cerrados. Segundo, né, nós vemos nos principais autores, haviam grandes tatus, preguiças gigantes que viviam então nessa região. Só que acabaram desaparecendo, assim como tantos outros animais que nós hoje não encontramos. Mas como que ocorreu a ocupação e o povoamento, professor? Bom, a datação da presença humana no território hoje ocupado pelo Brasil permanece indefinida, não sabemos quando realmente ocorreu. As evidências mais antigas, comprovadas de ocupação, elas vão datar ali entre 12 a 8 mil anos, e elas foram encontradas na região da Lagoa Santa, em Minas Gerais. As primeiras ossadas foram descobertas em 1840 pelo naturalista dinamarquês Peter Lund. Em 1975 foi encontrado o crânio de uma mulher apelidada Luzia, que ela é datada ali de aproximadamente 11.680 anos. Aqui eu vou apresentar para vocês o crânio, né, e também uma reconstituição de como seria então o rosto da Luzia que falamos anteriormente. Mas se você observar bem, ela
apresenta, né, a proximidade morfológica com os povos africanos. Então, quando você olha aqui, né, para essa reconstituição desse crânio, você vê várias características dos povos africanos e não mongoloides, tá bom? A antropóloga brasileira Nid Guidon, ela pesquisa supostos vestígios da presença humana entre 48 e 40 mil anos atrás, em São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. Se for confirmada, meninos, essa datação, as teorias sobre os processos de migração e ocupação no continente do Brasil com certeza vão mudar. No entanto, como isso ainda não ocorreu, a polêmica sobre essa datação ela continua em discussão, né, pela comunidade científica internacional. Agora eu quero analisar com vocês alguns indícios arqueológicos que identificam as etapas de ocupação humana, e eles são pelo menos 3. Então vamos lá. Primeiro seria, né, uma primeira onda migratória que foi realizada por caçadores-coletores há aproximadamente 2.000 anos atrás. E era composta então pelas populações mais antigas. Suas expressões morfológicas é como a da Luzia, aquele crânio que eu apresentei para vocês. Depois vem a segunda onda. Então deixa eu grifar isso aqui. Então tem a primeira onda aqui em cima. E agora vem a segunda onda, ocorrida entre 10 e 9 mil anos atrás. Acompanhou a ocupação mongoloide geral que penetrou pelo noroeste da América do Sul, desceu pelo litoral atlântico e pode ser identificada nas populações sambaquis. A terceira etapa, vou até grifar isso aqui, que é legal, nós temos, né, essa visão, contemporânea da segunda e protagonizada pelo mesmo tipo humano, penetrou pelo interior da floresta e foi mais significativamente que anterior do ponto de vista demográfico. Então aqui é apresentado para vocês pelo menos as 3 ondas que nós temos indícios arqueológicos delas. Vou falar um pouquinho das populações, né, como que elas eram formadas. Essas populações eram formadas exclusivamente por caçadores, pescadores e coletores. Ainda não faziam cerâmica, mas construíam ferramentas de pedra e de osso, e algumas dessas populações usavam arco e flecha. Não havia divisão de trabalho, nem hierarquia social. Esse era o caso do povo de Luzia, que viveu nas regiões de Minas Gerais, ali por volta ali, né, de 12 a 11 mil anos atrás. Até 5 mil anos atrás, essa foi basicamente a forma de sobrevivência das populações. Apesar das características gerais, não havia de modo algum homogeneidade entre as populações. Ao contrário, tudo indica que havia variedades regionais. Então, dependendo da região, havia, né, uma forma diferente deles se portarem, deles procurarem o alimento, tá certo? Conhecendo um pouquinho agora sobre a formação das tradições culturais desses povos. É possível indicar a formação de culturas, e eu já havia comentado sobre isso, mas culturas distintas nos vários sítios arqueológicos ao identificar certa permanência no tempo e relativa difusão de técnicas e práticas de construir artefatos, ferramentas, habitação, ocupação espacial, expressões artísticas e religiosas. No sul do atual território brasileiro, por exemplo, distingue-se entre 8 a 6 mil anos atrás 2 culturas, a Humaitá e a Umbu. Os Humaitá e os Umbu eram populações de alta mobilidade. Os Humaitá habitavam nas áreas de florestas próximas aos rios e construíam artefatos de pedra, mas não usavam, olha que interessante, a ponta de flecha, anzóis, agulhas e boleadeiras. Mais ao norte, então deixa eu até grifar isso aqui, mais ao norte do atual Brasil central e no nordeste também foram encontrados, ainda que de modo tênue, vestígios de atividades humanas com características bastante parecidas.
De acordo com esses vestígios, a produção de artefatos de pedra pelos grupos que viveram no local era aparentemente tributária da tradição cultural itaparica, a qual foi inicialmente reconhecida no atual estado de Goiás, o estado onde nós vivemos. Os Itaparica produziam muitos instrumentos de pedra mediante o retoque de grandes lascas. Na região litorânea meridional, ocorreu ocupação humana muito singular realizada pelos chamados povos colcheiros, entre 7 e 5 mil anos, que permaneceu lá até pelo menos 2 mil anos atrás. Eles fabricavam ferramentas de pedra e de osso, e eram principalmente pescadores e coletores de moluscos, base da sua dieta. Os numerosos sítios com vestígios dessa cultura, encontrados na região litorânea do sul e do sudeste, ficaram conhecidos como sambaquis, do tupi, tampa, marisco, e qui, amontoado, isto é, depósitos de conchas resultantes do consumo de animais marinhos, com ostras, mexilhões e berbigões, que formavam plataformas de tamanho variado sobre as quais os concheiros erguiam habitações e abrigos e enterravam seus mortos. Há aproximadamente 5 mil anos, começaram a ocorrer transformações significativas em várias comunidades, principalmente na região amazônica. Nessa época, houve expansão demográfica na região, acompanhada de inovações materiais que já indicavam o uso da cerâmica e da prática da agricultura. Então, aqui para você ver um pouquinho mais, conhecer, esse aqui é uma imagem do sítio arqueológico Sambaqui, que você consegue então ver e visualizar os elementos dos quais eu mencionei aqui para vocês. Então, observe, olha que interessante. Falar um pouquinho sobre a conquista desses povos no quesito agricultura e também cerâmica. Ao contrário do que sempre afirmou a arqueologia tradicional, a floresta tropical não foi empecilho para a sedentarização e o desenvolvimento das sociedades humanas. Então havia, durante algum tempo, uma corrente arqueológica que dizia que as florestas tropicais eram um empecilho, e nós estamos comprovando que não é isso. E foi justamente na imensa região amazônica que ocorre o mais importante processo de conquista, expansão agrícola e desenvolvimento cerâmico. O passo decisivo nessa direção foi o desenvolvimento de técnicas de controle e cultivo de plantas, mais interessantes para a alimentação e domínio das diferentes formas de processo, como o cozimento e a torração, e armazenamento de alimentos. Todo esse quadro mudou o regime alimentar, facilitou a sedentarização, provocou a diversificação social e possibilitou o crescimento demográfico em várias regiões do território, contrariando, como eu disse no início, as teorias contrárias que diziam que a floresta tropical seria esse empecilho, e vemos que não foi bem isso. Nesse mapa que você está vendo, você consegue ver tanto as tradições culturais quanto as zonas agrícolas ceramistas. Eu vou usar um exemplo aqui. Essa região de cá, olha, vou colocar aqui, riscar aqui para você. Nessa região aqui, ela é conhecida como os povos da Amazônia. E aqui nós temos Santarém e também a Ananatuba ou Marajoara, que são zonas agrícolas ceramistas. Mas aqui no final nós temos uma outra tradição cultural, que seria os Humaitá e Umbu. E nós vemos a zona bem aqui e aqui, que seria então a zona Itaré e Taquara. E agora vamos falar mais um pouquinho sobre a formação das populações recentes. Então, devido à mobilidade demográfica, a diversidade dos modos de vida
e o desenvolvimento das culturas milenares tiveram implicações diretas na formação das populações indígenas que os colonizadores encontraram ali no século XVI. E boa parte delas teve papel relevante na construção de nossa sociedade, a sociedade brasileira. No decorrer do século X, as populações de língua arawak chegaram à região do rio Xingu, onde encontraram outros povos como os troncos linguísticos Tupi e os da família linguística Caribe. Assim formou-se um sistema multiétnico e multilinguístico entre as aldeias. As conexões entre as antigas tradições e as populações indígenas atuais são bastante visíveis. No sul, os Taquara e Taré conectam-se aos G, os Uma aos Puri e aos Cataguá, os Uru aos Carajás e aos Chavante. Mas foi com a expansão Tupi que as relações se tornaram mais evidentes e importantes do ponto de vista histórico. E agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a onda Tupi-Guarani. Foi por volta do ano 1000 que ocorreu uma onda migratória de populações amazônicas e de outras línguas aparentadas, as quais deu origem ao tronco que hoje denominamos Tupi-Guarani. Apesar das diferenças regionais, os indícios arqueológicos revelam certa homogeneidade cultural entre os povos Tupi-Guarani, demonstrando a força e a extensão de sua cultura. Os Tupi-Guarani ocuparam a grande parte do sul e do sudeste da região litorânea até o norte e nordeste. No sul e sudeste eles ficaram conhecidos como Guarani. No norte e nordeste como Tupi ou Tupinambá. Nessa vasta região formaram-se grupos distintos, o Tamoio, Tupinambá, Tupiniquim, Carijó, Caeté, entre dezenas de outros. Tais grupos organizaram-se em aldeias, muitas delas com densidade demográfica significativa, como as instaladas na Baía de Guanabara, na atual região das Missões, no Rio Grande do Sul. Nesse mapa é possível observar como ocorreu a expansão e também onde eram localizadas as populações. Em amarelo temos a população G, aqui em azul roxo, na verdade, temos as populações Tupi-Guarani. Então aqui você consegue ver a extensão dela, né, como foi grande. E em verde tem a Arawak, que era uma das populações também que se expandiram. Foram essas populações e a florescente cultura Tupi-Guarani que os portugueses encontraram quando aqui chegaram. Em pouco tempo, as guerras seguidas de expedições escravistas, a fome e as epidemias dizimaram grande parte da população. Quando os portugueses chegam aqui, eles dão de cara com esses povos de cultura Tupi-Guarani, mas guerras, fomes e doenças que eles trouxeram acabam então dizimando toda essa população. Suas terras foram ocupadas por esses colonizadores, mas fique tranquilo que essa é uma história que eu vou contar posteriormente em uma outra videoaula. Bom, alunos, nós chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido. Se gostou, deixa seu joinha. Lembrando que você já tem atividades no ambiente virtual, não deixe de fazê-los. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Até a próxima aula.